Bom, e aí falando do else, que é o assunto dessa aula que eu não falei até agora, ele é complementar, né, ao if. Existem o else e o else if. Quando a gente adiciona um else na sequência de um bloco de código de um if, se eu adicionar só o else, vamos adicionar um bloco de código para o else também, porque ele também precisa de um bloco de código, seguindo aquela mesma regra. Se eu digitar um único comando depois do else, aquele vai ser o bloco de código do else. Mas, puxa, esse autocompletar aqui está me atrapalhando. Prestem atenção nisso, hein? Quando vocês digitam a abertura de chaves e dão um Enter, o Arduino está autocompletando e colocando automaticamente o fechamento das chaves. Então, se vocês colocam o fechamento das chaves vocês mesmos, o Arduino vai duplicar e a gente não vai nem perceber. Então, mais uma vez, atenção aos detalhes. Bom, com o else aqui, o que acontece? Se eu colocar qualquer instrução aqui, por exemplo, serial print else, vamos ao print ln, né? Para ficar visualmente melhor, para que ele adicione o final de linha. Então ele vai escrever else igual ele fez com A várias vezes, muito rapidamente. Para que isso não fique muito rápido, com dificuldade da gente ler, vamos colocar um delay. E aqui vai parar o código por 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo. Se eu quiser que pare por 5 segundos, é só colocar 5000 milissegundos. A gente vai falar mais do delay na próxima aula, mas para a gente já ter ideia desses cálculos, milissegundos são a milésima parte de segundo. Então, 500, por exemplo, meio segundo. E 2500 são 2 segundos e meio. Esse é o cálculo que se faz assim, dessa forma. Basta dividir por 1000 e você vai ter o número em segundos. Então vamos parar por 2 segundos e meio cada vez que ele passar aqui, e é o que vai acontecer. Opa! Cliquei errado. Embora é bom vocês de tempos em tempos salvarem o código, mas é aqui que eu queria clicar, carregar. Então vamos ver como ficou isso. Ele vai imprimir a cada 2 segundos e meio a palavra else e a quebra de linha. A quebra de linha a gente não enxerga ela, né? São caracteres especiais. Na aula que vem a gente vê melhor também esse detalhe. E ele vai ficar imprimindo else até que eu digite a letra A aqui. Ele vai imprimir a frase letra A e depois vai continuar imprimindo else, porque ele vai passar a primeira vez, ele vai verificar que quando eu digitei o A, ele verifica que essa condição se tornou verdadeira, ele passa por aqui. Como não tem delay nenhum aqui, ele rapidamente vai terminar, ou seja, ele vai pular isso aqui tudo, não vai executar nada disso daqui, e desse ponto exato aqui, depois do print ln, ele vai vir exatamente para o final para começar de novo. Começando de novo, ele vem direto no else, então por isso que é muito rápido. Quando eu vou apertar o A de novo aqui, vocês vão ver que ele vai digitar, aparecer o A e o else logo na sequência, sem intervalo nenhum. Então, para eu conseguir algum intervalo, eu tenho que colocar um delay aqui também, lá dentro do if, ou colocar o delay do else, se eu quiser sempre um intervalo de 2 segundos e meio, para fora do bloco de código if ou else. Porque ele, estando fora dos blocos de código do if ou do else, ele vai sempre executar esse delay de 2 segundos e meio. Então esses detalhes também são muito importantes. Controlar o fluxo, por isso que se chama estruturas de controle,
porque no caso do if, do else, eles estão controlando por onde a programação está passando, desviando, e o que estiver fora das estruturas de controle não está sendo controlado, sempre vai ser executado. E para finalizar aqui, nós temos uma outra opção, que é o else if. Então nós podemos aninhar ifs de forma a verificar várias opções. Por exemplo, se nós quisermos que seja, ao ser digitado a letra A, ou ao ser digitada a letra B, outra letra, a gente pode colocar aqui. Não vai funcionar dessa forma, eu ainda preciso fazer uma apresentação para vocês de variável, porque cada leitura que é feita aqui na serial, ele lê aquele caractere que a gente digitou. Então, se eu colocar um outro if, um else if, fazendo outra leitura da serial, ele vai descartar a primeira leitura e vai ler a segunda. Vamos fazer aqui até para a gente entender. Ó. Vou colocar então antes do else. O else é o senão. Se nada mais antes for verdadeiro, executa o bloco de código do senão. Então, esse else normalmente a gente deixa por último. Inclusive ele tem que ficar por último, senão ele interfere na ordem de verificação. E a gente coloca aqui no meio do caminho um else if com uma condição que, se ela for verdadeira, vai executar esse bloco de código aqui. Qual que é a condição? Eu quero saber se o que foi digitado na serial é a letra B, por exemplo. E aí eu vou imprimir igual está aqui, letra B. Em vez da letra A, letra B. Muito bem. Vamos carregar. Ok. Então, o que vai acontecer aqui é que ele vai verificar se a leitura é um A. Se for um A, ele entra aqui e imprime nossa conhecida frase letra A. Se a leitura for um B, ele entra aqui e imprime a letra B. Qualquer outro caso, qualquer outra hipótese, quando essas duas anteriores não forem verdadeiras, ele imprime o else. E fora de todo esse fluxo de controle, né, fora de toda essa estrutura de controle do if e do else if e do else, ele sempre vai parar aqui a execução por 2,5 segundos. Então, é isso que acontece aqui. Vou digitar a letra A e ele vai imprimir a letra A e depois 2,5 segundos voltar a imprimir o else, porque as duas estruturas anteriores do if e do else if são falsas. Aqui é o que eu falei para vocês. O que vai acontecer? Se eu digitar o B, ele não vai entrar na segunda estrutura de controle. Por quê? Porque a leitura da serial descarta aquele caractere lido. Se eu leio o que está na serial, ele faz a leitura e descarta. Então ele fez a primeira leitura, verificou que não era igual a A, e ele, a hora que fez a segunda leitura, ele não tinha mais nada. Então ele verificou que não era verdadeiro também essa segunda condição. Então ele foi direto para o else. Para eu conseguir funcionar dessa forma aqui, existe outra forma mais elegante, mas como a gente não aprendeu ainda a questão de variáveis, eu vou mostrar para vocês que basta eu digitar qualquer caractere que não seja A, um Z, por exemplo, e depois o B, ou seja, o B sendo o segundo caractere, aí vai dar certo. Olha lá, letra B. Por quê? Porque ele fez a primeira leitura, era igual a A? Não. Então aí ele vai verificar a segunda condição. Ah, tem mais alguma outra leitura de caractere? Tem. Ela é B? É. Então é verdadeira essa condição. Aí que ele imprimiu isso daqui. Outra coisa, se eu digitar A, B, ele não vai imprimir os dois, porque o if ele tem essa característica
de que ele executa aquele que for verdadeiro e ignora o resto. Então A, B, vai acontecer o que? Vai aparecer o letra A e ele vai para o else depois no próximo ciclo, ok? Isso é muito importante também, não confundam isso, porque ele não verifica a questão de se um está certo e o outro também está certo, não. Para fazer dessa forma, verificando os dois, teria que ser feito dois ifs separados. Aqui eles estão aninhados. Nós temos um if aninhado com else if, aninhado com else. Se eu quiser, eu posso separar esse if do outro if, tirando else, colocando como dois ifs separados. Aí sim funciona dessa forma. Vamos ver. Então agora ele vai realmente verificar se a primeira letra digitada na serial é A, e como não está alinhado com o segundo if, ele vai verificar se a segunda letra é B. Então se eu digitar agora A e B, aí sim ele vai imprimir a letra A e a letra B. E depois volta a imprimir o else, porque o else está alinhado com esse outro if. Ok? Então, existem muitas opções, são muitos detalhes. Estudem bem essa parte aqui. Para quem está começando, é muito importante entender bem essa questão de estar alinhado ou não. E cada detalhe aqui muda completamente o funcionamento do código. Ok? Então é isso para essa aula. É isso, falamos do if, do else if. Na aula que vem vamos aprender um pouco sobre variáveis e sobre controle de tempo com as funções de delay e da questão de que o código fica parado aqui sem fazer mais nada. Isso é uma coisa muito importante também, muita gente tem dúvida, né, de como fazer que o código aproveite esse tempo aqui que ele está sem fazer nada. Então é isso aí, até a próxima aula.